O Tiago comentou aqui, né? Se olhar isoladamente o índice, não sabemos se é bom ou ruim. Temos que ver o contexto e ponderar. Isso Pergunta: aí. como aliar a análise de outras ferramentas, olhando para o Brasil, sabendo que até o passado é incerto? Tiago, seja bem-vindo ao nosso mundo nos últimos 20 anos. É isso, Que né? investir além de gerenciar o risco é um ato de fé, né, meu amigo China? É você sair para pescar todo dia, achando que você vai realmente voltar com o peixe na mão, sem saber o tipo de oceano que você vai enfrentar. E o seu barco não é aqueles que aguentam muita coisa, né? E cada vez mais, se você for precisando, você vai ter que se distanciando da costa, né? Então é isso, é um ato de fé, de bastante esperança, é uma coisa bastante incerta, mas que tem como você minimizar isso tomando as melhores atitudes possíveis. Se você tem um dia que está com bastante tempestade, você não precisa sair para o mar. Então, se você está vendo que a Bolsa de Valores está muito louca, você não sabe o que vai acontecer, você tem a renda fixa, né? Tem título de tesouro que você pode investir. Não, eu só fico tranquilo investindo em título por enquanto. Beleza. Então, o ideal é você aportar todo mês um pouquinho em algum tipo de ativo que faça sentido que você estudou, e aquilo ali, no longo prazo, deve te dar uma condição melhor do que você não fazer absolutamente nada. Né? Mas o futuro é completamente incerto, porque a gente não sabe nem quantos anos a gente vai viver, nem o que vai acontecer, nem os investimentos vão ser bons ou ruins, né? Quem vai estar na política do Brasil daqui a determinado tempo. Investir é um ato de fé, é você ser otimista com o futuro, você achar que a humanidade vai estar melhor, né, nos próximos anos do que está hoje. E, Tiago, acho que é o grande barato, né? E aí eu acho que nisso foi uma grande contribuição que a gente teve e talvez uma sorte, eu vou dizer que uma sorte, né? Mas é aquela história igual do cavalo para a guerra, né? Então o menino estava lá e ganhou um cavalo, quebrou a perna, porque ele quebrou a perna, ele não foi para a guerra, porque ele não foi para a guerra, ele não morreu, como ele não morreu, ele teve a oportunidade de estudar, como ele teve a oportunidade de estudar, ele teve, sabe aquela coisinha, né? Das casualidades que vão na vida e que formaram a sorte do filho do fazendeiro, né? Eu acho que para gente que não teve a oportunidade de ter YouTube e a gente precisou estudar o negócio na marra, terminou que a gente aprendeu tanto a analisar pelos índices e pelas informações disponíveis da época, que a gente precisava fazer isso porque não tinha disponível essa informação, a gente também teve que aprender a estudar de acordo com o que havia de informação, que no final era entender o que é um investimento, estabelecer cenários possíveis e, através desses cenários, desenvolver estratégias. Então, o que acontecia? A gente colocava cenários possíveis. Ó, eu quero fazer tal investimento. Se tal coisa acontecer, eu vou fazer isso. Se tal coisa não acontecer, eu vou fazer isso. Se tal coisa não mudar, bom, eu vou seguir assim. Então a gente traçava mais ou menos as possibilidades de cenários de acontecer e agia de acordo com o que se apresentava. A gente não ficava calculando e colocando possibilidades ou conjecturas para o que ia acontecer na frente, né? Então, assim, eu não tinha muito hábito, e não tenho hábito até hoje, de fazer muita conta a respeito do que vai acontecer e de variáveis que eu vou colocando na minha conta para fazer taxa interna de retorno, ou qual é o yield on cost do... Não. É olhar e falar assim, olha, se isso aqui acontecer, isso aqui será um bom investimento na medida em que isso aqui vai acontecer. Então, quais são as condições para esse investimento ir bem? Né? Quais são os drivers? Quais são as coisas que me indicam que vai haver um crescimento? Ou o que eu tenho que observar em determinada empresa ou em determinado fundo para saber que esse investimento aqui vai dar bom? Né? O cara vai dar um determinado crescimento. Tá bom, eu vou olhar o quê? Quantas lojas novas vão acontecer? Qual é o faturamento esperado nessas novas lojas? E vou olhando como a coisa vai acontecendo e entendendo aquele investimento de uma maneira positiva, ou se ele deu bom ou se ele vai dar ruim, né? E sair rápido quando a coisa dá ruim. Então a coisa foi mais ou menos assim, né? Por conta da imprevisibilidade do negócio, a gente aprender a encarar o mar conforme ele vem. E aí
mar difícil costuma fazer marinheiro melhor do que mar fácil, né? Então, olhar o que é essa insegurança jurídica e entender que ela faz parte do jogo e que você não pode entrar 100% no negócio simplesmente porque ele não tem essa estabilidade jurídica toda, né? Então, você investir quando você tem uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, vai fácil. Agora aqui, quando você não sabe o que vai acontecer mês que vem, o cara vai lá na televisão e fala uma besteira e derruba a Bolsa de Valores amanhã. Quer dizer, tudo isso são instabilidades que terminam que você desenvolva cenários e outras sensibilidades muito mais aguçadas do que se você tivesse certeza que o Brasil ia crescer 5% ao ano, entendeu? Então, é difícil investir assim, sem sombra de dúvida. Mas ela faz com que você seja um melhor gestor de risco, né, que você entenda melhor isso, e que você entenda melhor a volatilidade. Então, nem toda volatilidade me assusta, né? Mas a maior parte da volatilidade é bem-vinda. Então, enquanto algumas pessoas entendem volatilidade como risco, a gente termina entendendo com volatilidade como oportunidade. E entendendo que a volatilidade é uma oportunidade, você tem que saber as oportunidades que você vai tomar partido, e que você vai entrar nela, e a volatilidade que você vai ficar de fora. O negócio que você vai entrar e o negócio que você não vai entrar. O negócio que é cíclico e o negócio que não é cíclico. O negócio que depende de risco político e o negócio que não depende de risco político. Qual é a boa empresa que tem dívida, qual é a empresa que não tem dívida, que faz parte de um melhor negócio. Então você começa a entender mais de negócios do que de investimento financeiro. Aí o negócio dá bom. Porque você deixa de entender a Bolsa de Valores como um investimento matemático e determinístico para passar a ser um investimento aleatório com muito mais característica de negócios do que de simplesmente um investimento financeiro, né? Eu vou botar aqui, isso aqui vai me dar uma taxa de crescimento. Não, não vai dar. Depende muito mais de outras coisas para que isso dê certo do que simplesmente aquelas contas que você botou no papel e botou na HP ali e ela está dizendo que aquilo vai dar bom, entendeu? Então, a coisa de investir no Brasil é muito mais de sensibilidade de negócio do que de estar fazendo continha de valuation. Concorda comigo, meu amigo China? Concordo plenamente, não, é isso aí. Vamos partir para a próxima, que essa aí já foi muito bem respondida. Boa.